Olá, seja muito bem-vinda à nossa live especial. Eu sou a doutora Juliana, médica, ginecologista, especialista em fertilidade. Atuo diariamente com reprodução humana, ajudando mulheres como você que querem realizar o sonho de engravidar, mesmo que já tenham passado por uma perda gestacional, mesmo que tenham uma indicação de fertilização. Aqui é a live em que a gente vai traçar esse novo caminho. Tá? A gente vai mostrar justamente o impacto da alimentação e como você pode adequar a tua alimentação para se tornar mais fértil para que esse bebê chegue logo. E eu quero te convidar para o evento Jornada da Fertilidade, é um evento online gratuito que vai acontecer daqui a alguns dias. Esse evento está sendo muito preparado com muito carinho, justamente para te acolher, para te dar direção, para te mostrar realmente o que você precisa fazer para conseguir engravidar. Você vai lá, depois que terminar essa live aqui, lá no link da minha bio e se inscreva. Você vai ser direcionada para um grupo de WhatsApp e vai receber um material exclusivo que vai justamente te orientar mais estratégias, mais passos para você conseguir realizar esse sonho de engravidar. Além do que, você tem o link de todas as lives, né? A gente já teve algumas lives anteriores a essa, e aí você pode assistir no seu tempo, pode rever, né? Algumas lives eu falo, pega um caderno e anota. Então, realmente, é um baita evento e oportunidade para você estar junto comigo, tá bom? E hoje a gente vai falar justamente de um pilar que é essencial, que é a alimentação. E eu vejo vários de vocês cometendo alguns erros alimentares, né? E a gente precisa ter muita clareza de que a alimentação é um pilar que pode ajudar na parte hormonal, pode ajudar no controle metabólico, ele pode ajudar ainda, né, a regularizar o teu ciclo, né? Quem está com sobrepeso ou obesidade pode ajudar a reduzir. Então, a alimentação é a base, é um dos 5 pilares que eu falo e que eu ensino muito, né? Que eu falo no meu programa de acompanhamento Engravida Já. Então, assim, você não pode deixar esse pilar de lado. Eu sei que isso às vezes é uma dificuldade, ou muita gente tem uma alimentação que diz assim, eu já como saudável. Mas quando a gente quer engravidar, a gente precisa de uma alimentação pró-fertilidade, não simplesmente uma alimentação saudável. Você vai entender os detalhes, os pormenores aqui nessa live de hoje, tá bom? Então, mesmo que você tenha uma alimentação saudável, você precisa assistir para fazer aquele ajuste, o parafusozinho ficar ajustado para você conseguir fazer esse checklist aí, se você realmente está fazendo tudo que você pode, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui uma coisa importante. Um detalhe importante que eu sempre falo, né, é que quando a gente não quer só engravidar, a gente quer engravidar, a gente quer ter uma gestação saudável, a gente quer um bebê em casa saudável. E a gente tem, né, a estratégia da alimentação, ela tem uma influência no que a gente chama de epigenética. Então, a epigenética é toda a influência que você vai gerar no teu filho, né, enquanto ele estiver dentro da sua barriga, ou às vezes até mesmo antes, né, de você estar gerando lá, né, a produção do óvulo que você tá, a estrutura do óvulo que você tá maturando, vai fazer uma influência de quais genes vão se manifestar. Então, por exemplo, se você tem na sua família, né, um contexto de diabetes, de obesidade, se você consegue, né, transmitir para o teu filho ou tua filha uma alimentação saudável, um estilo de vida saudável, um estilo de vida pró-fertilidade durante a tentativa, diminuir o impacto desse diabetes familiar no teu filho. Então a epigenética é fantástica, né? Assim, cada vez mais a gente tem falado sobre isso e aqui também a gente vai falar, tá? Então, principalmente, né, se você tem alguma condição familiar, vamos trabalhar isso, tá? Vamos trabalhar o que pode jogar a favor e o que pode jogar contra para você eliminar. A alimentação é a base desse processo, é um dos 5 pilares. Olha a importância, é um dos 5 pilares da fertilidade, tá bom? Então vamos lá. Então, como eu falei, né, a alimentação ela pode jogar contra, ela pode jogar a favor, ela pode inflamar, ela pode desinflamar. E aqui uma coisa importante é que algumas pessoas falam que se alimentam saudável, mas se alimentam às vezes saudável de segunda a sexta. E no fim de semana, dá-lhe bebida alcoólica, dá-lhe hambúrguer, pizza, enfim, essas coisas tradicionais que a gente já sabe que não fazem tão bem. Então você precisa entender que o mais importante é a consistência e o equilíbrio, tá? A gente não vai viver numa bolha, até porque eu sei que se a gente cria uma dieta muito restritiva, gera um padrão de ansiedade, né? Então, você não é proibida de comer as coisas, só que você precisa ter a consciência de consumir alguns alimentos,
né? Então, assim, se você come indiscriminadamente, vai no automático, não racionaliza por que você está fazendo a ingestão daquele alimento, você aumenta a chance de estar jogando contra. Então, você precisa realmente racionalizar aqui, né? Trazer pra consciência, não é racional, mas trazer pra consciência as suas escolhas alimentares. Hoje mesmo atendi um casal em que tem o hábito de, quando tá estressado, chegar em casa e abrir uma cerveja pra relaxar. Só que isso vai impactar na fertilidade, né? A gente já sabe que o álcool é um inimigo da fertilidade. Agora, você tá num churrasco de comemoração, você tá com o teu parceiro, você vai deixar de fazer um brinde, uma bebida alcoólica? Não, só que você não vai criar isso na rotina, entende? Então, assim, é importante trazer essa consciência aqui pra vocês. Justamente porque a gente tem uma janela de oportunidade de ação. O óvulo que você ovula aí hoje, ele tá sendo já exposto a várias toxinas, tá sendo exposto a tudo de bom que você pode dar pra ele nos últimos 2, 3 meses. Então, para ele ter uma qualidade, né, de ovulação agora, né, o seu óvulo de qualidade, você tem que ter uma alimentação adequada dos últimos 2, 3 meses. E não só alimentação, né? Mas aplicar suplementação, atividade física, medicina tradicional chinesa, tudo isso é importante. Mas os últimos 2, 3 meses são essenciais e fazem toda a diferença, tá? Justamente por essa janela de oportunidade. E o óvulo, para ter qualidade, o que significa isso? Significa que ele tem uma menor chance de ter uma alteração cromossômica na divisão celular lá dele, e tem um maior número de mitocôndrias, é um óvulo com energia. Então o embrião, ele é formado, é um embrião muitas vezes, né, que a gente quer um embrião euploide, que tem chance, né, de implantação maior. E esse embrião precisa ter energia, porque a intensa multiplicação celular ali que acontece vai fazendo com que ele vai consumindo a energia. Então, o seu óvulo precisa de energia. Então, a alimentação, a suplementação são passos essenciais. Inclusive, a gente vai ter uma live específica de suplementação na próxima semana. Então, já deixa anotado no seu calendário para você não perder, porque as coisas precisam se ir somando, tá? Você precisa ir somando as ações, tá bom? Então vamos lá. O que você vai fazer? Vamos primeiro aqui entender o que... Antes de sair pensando o que você vai incluir na tua alimentação, eu sempre falo assim, vamos pensar na parte do detox. O que você vai começar? Você vai começar tirando o que faz mal. Então, o que faz mal para tua fertilidade? Faz mal para tua fertilidade, né? Como eu falei, a bebida alcoólica, o excesso de carne vermelha. Tudo isso você precisa tirar, né? Você precisa reduzir, você não precisa tirar completamente, mas você precisa reduzir a carne vermelha, reduzir o consumo de cafeína. A gente sabe que a cafeína impacta na fertilidade, principalmente da mulher. E durante a gravidez, pra gente minimizar o risco de aborto, você precisa reduzir essa quantidade de cafeína, porque a gente tolera um café na gravidez. Então você já precisa ir se preparando. Se você tem o hábito de tomar muito café, você precisa ir se preparando para não ser sofrido naquele momento. Então você tirar o café. Durante o período de tentativa, você pode utilizar, beber, né, até 2 cafés por dia, tá? Uma coisa importante é você então fazer esse detox. O detox, ele vai te ajudar, né, a você ter estratégia, ter clareza, ter motivação, porque ele vai geralmente gerar um resultado mais rápido. Só que não adianta você fazer tudo agora e não conseguir manter. Como eu falei, é a consistência que faz você ir melhorando, né? Não adianta você fazer 15 dias de detox e depois não conseguir aplicar, tá? Então você precisa mais ir na construção do que realmente dar uma intensidade e parar. É mais a manutenção que vai fazer diferença para a sua chance de engravidar. Então, o que você vai tirar? Você vai reduzir o seu consumo de álcool, de preferência, se possível, zerar. Você vai diminuir o seu consumo de cafeína. Você vai reduzir o seu consumo de carne vermelha. Você precisa reduzir o consumo de açúcar, tá? E o açúcar, gente, não é só aquele açúcar aquele açúcar branco, não. O açúcar demerara, esses outros tipos de açúcar, eles continuam sendo açúcar, tá? Então você precisa reduzir o consumo de açúcar. Hoje eu atendi uma menina também, ela é uma mulher jovem, né? Tem 26 anos e já tá se organizando para preparar para engravidar, mas ela tem o hábito de consumir o Nescau. Então não é um açúcar, mas é. Então o achocolatado, ele é açúcar, tá? Isso que você precisa entender, ele é açúcar. Então às vezes as coisas são meio mascaradas. Então você também
ter a consciência de ler o rótulo. Entenda que quando você pega o rótulo de um alimento, os 3 primeiros ingredientes são justamente os ingredientes que têm maior concentração. Então, se ele começa ali, entre os 3 primeiros tem açúcar, olha a quantidade grande de açúcar que você vai estar ingerindo, tá? E hoje em dia tem também aquela orientação que é colocada ali, alto em açúcar, né? Que é colocado nas embalagens, alto em gordura, né? Enfim, isso é importante a gente ficar atento, tá? E ler o rótulo. Leia o rótulo. Os 3 primeiros ingredientes, eles vêm na ordem decrescente, do maior quantidade para o menor. E vai te sinalizar o que naquela composição de um pão, né, de algum alimento que você está comprando, de um biscoito, enfim, de qualquer coisa, o que tem maior quantidade ali. Isso vai mudar realmente a tua visão. Então, pega em casa um alimento, por exemplo, industrializado, pode ser um pão de forma, que está comprado ali como sendo um pão integral. Mas se você olha lá os 3 primeiros alimentos e não tem farinha integral, tem farinha, por exemplo, farinha enriquecida com ferro e ácido fólico, tem açúcar, cuidado, talvez não seja o melhor pão integral que a gente tenha no mercado, tá? Então isso é muito importante. Então, como eu falei, reduzir, né? Se possível, tirar o álcool, o açúcar, a cafeína, reduzir, tá? A carne vermelha. Minimizar muito o seu consumo, por exemplo, de adoçante, porque a gente sabe que altera, né, a microbiota intestinal, e alterando a microbiota intestinal, a gente tem uma chance de gerar um intestino mais inflamado. Intestino mais inflamado pode te gerar também uma reabsorção desse estrogênio, tá? E aí geram aquelas condições de hiperestrogenismo, né? Que são, por exemplo, mioma, pólipo, endometriose, essas doenças. Então, quando você tem um intestino mais inflamado, você absorve mais o estrogênio. E aí você joga contra essas doenças que podem impactar na tua fertilidade, tá? Então, você reduzir o consumo de adoçante é importante. Então, alimentos, por exemplo, zero, tem às vezes adoçante, que também não são interessantes. O ideal é a gente tentar adoçar com a fruta, tá? Mas é isso que eu quero te falar, assim, não é pra viver numa bolha. Foi numa festa, foi numa situação, tem lá aquela bebida, né, diet, zero, enfim, você vai fazer o consumo, vai beber o refrigerante, não tem problema. O negócio é a constância, é fazer todo dia. Isso sim pode impactar a tua saúde e a tua fertilidade, tá? Então, se você tem a possibilidade de o que tá nas suas mãos você fazer, faça, né? Muitas vezes a gente acha que a fertilidade, ela é muito difícil, engravidar é muito difícil, só que você ainda não trouxe para a consciência que muita coisa tá na sua mão. E quando você traz para tua mão, quando você traz para sua responsabilidade, você guia o caminho que você quer ir. Entende? Então, é importante trazer para a consciência esse exercício, né, de realmente ser crítico na hora de montar o teu prato, de fazer as escolhas do lanche, tá? Isso é importante. Agora, se você já come saudável, vamos aqui a alguns pontos de erro. Tem pessoas que eu pergunto assim, você come frutas e legumes? E me responde, como? E aí eu pergunto assim, todo dia? Aí responde, não. Mas precisa ser todo dia. A gente sabe que na alimentação pró-fertilidade, você precisa consumir legumes e verduras 2 vezes ao dia. Você precisa consumir porções de frutas variadas 2 a 3 vezes ao dia. Então, olha a importância. Não adianta fazer só 2 vezes na semana. O efeito, o resultado é muito ruim. E às vezes vocês tentam se colocar só na base da suplementação, mas o que acontece é que a suplementação ela não vai ter força de agir a favor de uma situação que a alimentação está jogando contra. Então, se você tem hábito, por exemplo, coisas muito ruins, embutidos, presunto, salame, isso tudo você tem que evitar ao máximo. Não adianta você se entupir de ômega 3, se entupir de vitamina D, se entupir de resveratrol, se você está comendo errado. Não tem força de impacto para conseguir, entende? O suplemento não tem força para barrar uma alimentação ruim. Ele tem força para elevar, para potencializar, mas para barrar não vai ter. E se você tem um consumo muito alto, por exemplo, de adoçante, você pode aumentar, né, muito açúcar, enfim. Se você percebe que o teu intestino não está regular, está preso, você não está evacuando aquelas fezes moldadas, né? Se está saindo, né, intercalando prisão de ventre com a evacuação exagerada, isso pode ser um sinal de que tá com alguma inflamação. Se você tá com muita acne,
Isso pode ser um sinal de inflamação. Você já reparou que quando você come pior, o rosto piora a acne? É o teu corpo sinalizando, você tá comendo mal, tá comendo muita gordura, tá comendo muito açúcar, e aí vai fazer a acne aparecer. Então, olha a conexão que eu sempre falo, escuta o teu corpo. Eu tenho uma mensagem, né, algumas pacientes, né, do Engravida Já me mandaram mensagem, né, dessa turma, de outras turmas, enfim, anteriores, me falando o seguinte, no primeiro mês só, já tiveram resultado em redução de cólica. Então, olha o impacto que a alimentação, que as práticas férteis pode gerar no teu corpo. Se você vinha com cólica, se você vinha com espinha, e aí você modifica, faz a aplicação das práticas que eu ensino, e o teu padrão muda, a acne diminui, né? Você não tem mais cólica, não tem mais dor na mama no período pré-menstrual. O que é isso? É o teu corpo te sinalizando que você está menos inflamada, que está caminhando para a tua fertilidade melhorar. Sim? Entendeu? Então, assim, essa conexão, alimentação, suplementação, isso potencializa. Mas somente suplementação não tem força. Seria muito mais prático, né? Se a gente pudesse comprar tudo na farmácia, resolver, só botar goela para baixo. Mas não é. A gente precisa pensar no nosso plano alimentar. E uma das coisas que eu sempre falo é o seguinte: se tá difícil começar a alimentação, vamos começar pela água. Porque a água você precisa beber, todo mundo bebe água. Só que bebe água, é a mesma pergunta que eu faço, você bebe água? A pessoa fala, bebo. Aí a gente vai calcular quanto de água ela bebe e bebe muito pouco. Mas a água é essencial. Se você quer perceber o seu muco, inclusive eu falei muito disso na live sobre muco cervical, na live sobre ovulação. Se você tem dificuldade de identificar sua ovulação, você precisa assistir essa live que foi essa semana. Essa live ela vai te dar muita clareza e vai conectar com a live de hoje. Porque se você bebe água, fica muito mais fácil de você conseguir perceber a filância do teu muco. Então entra no grupo da Jornada Fertilidade para você ter o link lá com todas as lives e assistindo no teu ritmo. Entra lá e não perde essa oportunidade, tá? Mas água é essencial. Doutora Ju, quanto de água? Você vai fazer a ingestão de 35, mais ou menos, tá? 35 a 40 ml de água por quilo de peso. Então, quero vocês já fazendo essa conta e observando se fazem a ingestão de água suficiente por dia. E eu não estou falando líquido, eu estou falando de água. Isso precisa ser de água, tá? E aí você pode fracionar isso ao longo, né, do seu dia, né? O ideal até que nas horas próximas de você ir dormir, você reduza a tua ingestão de água, justamente para não ficar também atrapalhar o teu sono, não ficar acordando aí, né, à noite para fazer xixi, tá? E aí o que mais você vai fazer? Vamos tentar reduzir os industrializados. Todos os industrializados precisam ser retirados? Não. Hoje em dia a gente tem muito industrializado que tem já marcas, né, que são de mais consciência. E as nutricionistas são ótimas para indicar isso, porque elas estão atualizadas com as marcas que aparecem, né? Então isso é muito bom. Você não precisa realmente assim se privar de um snack, se privar de alguma coisa industrializada. Você só precisa saber escolher. E aí você pode começar olhando aquela tabelinha nutricional lá no final dos ingredientes. Os 3 primeiros são os que têm justamente maior concentração ali naquele ingrediente. Se começa com açúcar, né? Se começa com conservante, fica atenta, porque não deve ser algo realmente de boa qualidade para a tua fertilidade, tá bom? Em relação a algumas coisas que aqui é importante falar, é o seguinte, algumas pessoas, né, falam assim, você tem que tirar o glúten, você tem que tirar o leite, e não é verdade isso. Você precisa ouvir o teu corpo. Como é que vai funcionar isso? Se você não tem diagnóstico de alergia, tá? Alergia real, você, ao consumir um determinado alimento, você precisa entender como que o seu corpo reage. Então, como é que você vai fazer? Comi um pão que tem glúten, mas minha barriga estufou. Mas eu tô sentindo aqui com refluxo. O que que teu corpo tá te dizendo? Que aquilo ali não faz muito bem pra você. Então, você tem que evitar. Mais um dia ou outro comeu, tudo bem. Mas evitar, o negócio é a rotina. Leite, a medicina tradicional chinesa sugere que a gente evite o consumo de leite. Mas você pode consumir, né, segundo a dieta pró-fertilidade, 1 ou 2 vezes ao dia no máximo. Então também não precisa totalmente eliminar, mas você vai reduzir a sua ingestão. Entende? Então isso é importante.
tá? Uma coisa legal também quando a gente fala da dieta para fertilidade, quando a gente fala dessa etapa detox, é que existem alguns shots que você pode fazer. E um shot que eu gosto muito, que eu mesma faço pra mim, porque ele é bem prático, é você utilizar limão com água, cúrcuma e gengibre. Mistura e toma, né? Esse shot é um shot que pode te ajudar a desinflamar. Mas como eu falei, não adianta você se entupir de shot todo dia se você vai lá e o restante do dia inteiro joga contra a tua alimentação. Você precisa comer nozes, castanha. Isso vai ajudar. Se você tem menstruação irregular, se você tem síndrome de ovário policístico, fazer o ciclo das sementes é importante. E eu tô dando esse e-book especial de ciclo das sementes na Jornada da Fertilidade. Vai lá no link da bio e quando acabar essa live, se inscreve nesse evento para ganhar esse e-book. Então, como é que você vai fazer o ciclo das sementes? Na fase folicular, ou seja, na fase da menstruação até você ovular, você vai utilizar 1 colher de sopa de semente de abóbora e 1 colher de sopa de linhaça. Ovulou, você vai então trocar para semente, né? 1 colher de sopa de semente de girassol e de gergelim. Isso ajuda, né? Essas sementes elas têm propriedades para auxiliar na primeira fase, né? Como se fosse estrogênio, e na segunda fase para auxiliar a manutenção da progesterona. Então ajuda a voltar muitas vezes a ciclar quem tem a síndrome de ovário policístico, tá? E quando a gente tem uma baixa reserva ovariana, falei isso na live anterior. Quando a gente tem uma baixa reserva ovariana, é importante trazer para a consciência que baixa reserva ovariana não é sinônimo de infertilidade, mas você precisa focar em qualidade do óvulo. E a alimentação é essencial. Quando a gente fala em qualidade do óvulo, quando a gente fala em qualidade do espermatozoide, a gente está falando de um dos pilares que precisam estar alinhados, que é a alimentação. Tá? Então, quem tem baixa reserva ovariana é importante. A paciente de hoje que eu atendi, ela está se planejando para engravidar. Então, olha o nível de consciência dela. Ela já está se planejando para engravidar. Ela tem consciência, ela sabe que ela tem um diagnóstico de endometriose. Ela não vai esperar 1 ano de tentativa. E ela já está ajustando a alimentação dela. Porque no dia a dia a gente comete pequenos erros. E aí tem momentos que a gente precisa reorganizar. Então, se ela está, por exemplo, com uma insulina de 17, o ideal é que essa insulina esteja aí por volta de 8, 7. Então, ela vai tentar perder um pouco de peso. Ajustar a alimentação, ela come muito biscoito, farináceo. Então, isso você precisa reduzir, tá? Então, reduzir farinha é importante. Reduzir farinha, reduzir açúcar. E uma estratégia legal que vai te ajudar a reduzir é ter a inclusão de proteína em toda a refeição. Então, às vezes, a gente inclui proteína só almoço e janta. Mas se você incluir a proteína no café da manhã, se você incluir proteína no teu lanche, almoço, janta também, mas nos lanches e no café da manhã, você vai ficar mais saciada, então você não vai ter aquela fome desesperada de comer alguma coisa, tá? E você vai conseguir melhorar também a tua fertilidade, porque a gente sabe que proteína é essencial, tá? Proteína é essencial para você conseguir ter um óvulo de qualidade, tá bom? Algumas pacientes utilizam, né, estão colocando aqui a medicação, algumas medicações para emagrecer. E aí a gente precisa ter uma estratégia muito importante aqui de consciência. Olha só, se você está acima do peso e precisa perder peso para engravidar, 2 possibilidades. A primeira é perder peso e depois tentar engravidar. A outra possibilidade é você perder peso ao tempo que é o mesmo passo em que você tenta engravidar. São estratégias que vão ser traçadas diferentes. Porque se você, nessa estratégia aqui, a gente pode pegar um pouquinho mais pesado. A nutricionista pode prescrever uma dieta um pouquinho mais restrita. Por quê? Porque aqui você ainda não está focando totalmente nessa janela de oportunidades, tá? Então aqui o foco é melhorar a qualidade do óvulo, melhorando a inflamação, reduzindo a tua inflamação das células de gordura. Reduzindo isso, reduzindo a tua resistência insulínica. Aqui é uma estratégia em que você pode fazer, por exemplo, o jejum intermitente. Você pode pegar um pouquinho mais. Mas quem está tentando engravidar, às vezes a medicação, o jejum intermitente pode impactar. Não tem trabalho suficiente em relação a essas medicações mais novas, injetáveis, sobre a segurança no início de uma gravidez. Então, se possível, tentando engravidar, não utilize. Tá? O ideal seria isso. Ah, doutora, mas eu tô usando, preciso perder peso. Meu endócrino passou. Preciso perder 5 quilos. Tá bom. Quanto tempo? Qual a estratégia? Usa essa estratégia aqui, ó, pra ir rápido,
pega pesado e perde peso rápido. E aí depois você migra para essa da alimentação pró-fertilidade. Então eu tenho pacientes, por exemplo, que tinham uma dieta tão restritiva e estavam tentando engravidar, que tinham a síndrome do folículo não roto. O que é isso? O corpo recruta o folículo, ele cresce, mas ele não rompe. E aí quando a gente faz a ultrassom, a gente identifica que formou cisto. E não o corpo lúteo que deveria ter sido formado com rompimento e ovulação. Por quê? Porque o corpo dela não tinha energia para ovular. Então, são estratégias diferentes. A alimentação pró-fertilidade visa preparar o teu corpo para gerar um filho. Essa alimentação aqui, ela precisa te nutrir. A alimentação para perder peso, ela pode tirar um pouco, né, de algumas coisas, para você acelerar essa perda de peso, tá? E, gente, não caiam no mito de fazer só atividade física para perder peso. Se eu tivesse que escolher entre fazer atividade física, alimentação, atividade física e perder peso... Vamos lá, recapitular. Se eu tivesse que escolher entre atividade física com alimentação, só atividade física ou só alimentação, para perda de peso, você vai escolher atividade física com alimentação. Agora, se eu caísse aqui, ou eu vou fazer atividade física ou eu vou fazer dieta. Ah, você vai fazer dieta. Aí sim você vai ter uma maior chance de você reduzir peso. E a gente sabe que a gente está tendo uma epidemia de sobrepeso, uma epidemia de obesidade, né? A gente sabe disso. E essa obesidade, esse sobrepeso, impacta também na qualidade do espermatozoide. Pode aumentar o índice de fragmentação do DNA do espermatozoide. Então, se teu parceiro tá com sobrepeso e obesidade, ele não vai fazer um espermograma simples, ele precisa fazer um espermograma ampliado, com fragmentação de DNA. Justamente porque o estresse oxidativo fica maior. Então, se impacta o óvulo, vai impactar também o espermatozoide. O álcool tem evidência de que impacta a qualidade do espermatozoide, morfologia, motilidade, tá? O café nem tanto para o homem, mas álcool tem evidência para os dois, tá? A mulher tem mais evidência também em relação à questão da cafeína, tá? Então, se você, por exemplo, está se preparando para um novo tratamento de fertilização, você quer uma boa qualidade de óvulo. Se você não tem óvulo nesse momento, não tem embrião lá formado, congelado nesse momento, você precisa ir para esse tratamento na tua melhor chance. E como que você consegue isso? Aplicando os 5 pilares da fertilidade. Tá? Agora, se você já tem um embrião formado e vai fazer o preparo para transferência, o teu enfoque precisa ser no teu endométrio. O ciclo das sementes é essencial para isso, é muito importante para ajudar nesse espessamento do endométrio e entender que você está preparando para ser a morada de um ser. Então você precisa estar bem nutrida, não é bem alimentada, é bem nutrida. Você precisa ter os nutrientes. Quanto que está a tua ferritina? Quanto que está o teu nível de vitamina B12, vitamina C, vitamina A, E? São vitaminas essenciais. Tá? São vitaminas essenciais para você conseguir ter uma melhor fertilidade. E aí, é importante você entender também que existe hoje, né, uma contaminação grande de agrotóxicos. Existem muitos alimentos com agrotóxicos, tá? E se a gente tivesse a oportunidade de fazer a ingestão somente de orgânicos, seria ótimo. Mas a realidade é que muitas vezes os orgânicos são caros, tá? E aí, o que você pode fazer de estratégia nesse sentido, então? Escolher alguns alimentos que têm maior índice de contaminação e tentar usar orgânico. Então, por exemplo, né, pimentão, tomate, morango. A gente sabe que tem um índice um pouco maior. Agora, se não for possível, lavar muito bem a casca. E o que você puder tirar casca, você tira. Tá? Sempre pesando ali, né, o benefício de tirar casca, de perder nutrientes. Então, dependendo do alimento, vale a pena, tá bom? Mas sempre uma limpeza muito grande, tá? Uma coisa importante que eu não posso esquecer de falar, você precisa incluir peixe. Tem alguns estados no Brasil que tem o maior consumo de peixe, mas tem outros que a gente não tem hábito. E aí minha sugestão para você é criar o dia do peixe. Então, se você não tem hábito de comer, escolhe assim, toda segunda-feira é o dia do peixe aqui em casa.
e passar a consumir peixe. O ideal seria você consumir pelo menos umas 2 vezes na semana. Mas se não der, você consome pelo menos um diazinho de um peixe, tá? Peixes que têm menor risco de contaminação por mercúrio, também para você não jogar contra, tá? Então, tilápia, você pode usar salmão, pode usar badejo, são boas opções, tá bom? Que mais? Deixa eu ver aqui que mais que a gente precisa falar. Já falei das alergias, né? Para você entender sobre isso. E entender, gente, que esse é um momento de preparo para também se ter uma gestação saudável. Então, os alimentos corretos é importante tirar o que joga contra e botar o que joga a favor. Peixe na tua frequência de alimentação, cereais integrais, tá? Ciclo das sementes. Se você é constipada, fazer o ciclo das sementes, inclui chia, vai melhorar a beça, né? Então, isso é muito bom, tá bom? Se você ainda não está inscrita no evento Jornada da Fertilidade, eu te convido para se inscrever para esse evento, que é online, que é gratuito, que está sendo feito para você. Lá a gente vai abordar os erros que muitas mulheres cometem, mas não é só isso. Eu vou te mostrar um caminho, realmente, num passo a passo, de como você aplicar os 5 pilares da fertilidade na tua fertilidade. Você vai entender justamente onde cada pilar atua, como que você precisa fazer para construir essa rotina fértil. Então você não pode deixar de se inscrever. A gente abriu, né, há uns dias o grupo para dúvidas, que eu respondi ontem. E a gente vai voltar a abrir, porque eu quero vocês entrando na jornada sem dúvidas. Vão surgir dúvidas ao longo da jornada, mas aí a gente esclarece essas dúvidas também. Então eu quero vocês sem dúvidas. Então entra no grupo de WhatsApp para receber os e-books exclusivos, ciclo das sementes, suplemento, ciclo menstrual, como melhorar a tua chance numa FIV. Se você vai para esse tratamento, você precisa saber o que precisa fazer. Você não é só um protocolo. Você precisa priorizar a tua fertilidade aqui. Aumentar a tua chance de sucesso, porque nem a FIV é 100%. Então, ir para uma FIV com a maior chance possível. A tua fertilidade, ela tá, muito mais na tua mão do que você imagina. E é o que eu falo, eu te mostro muito o caminho, mas quem percorre esse caminho é você. Eu te dou a mão, eu te falo como se calçar, o que fazer nesse momento, o que fazer em determinado momento, mas quem percorre é você. A Patrícia, né, uma aluna do Engravida Já, me mandou, não sei se vocês viram a mensagem que ela me mandou, mas ela me mandou uma mensagem tão carinhosa, né, falando que ela tá com muito mais clareza. Ela tinha sido indicada para uma FIV com ovo-recepção. Olhando o caso, eu falei assim, calma, ainda não é o momento. A gente tem essa possibilidade, talvez seja o que de fato te dê maior chance, mas eu acho que a gente ainda tem estratégia para fazer. E aí, com 1 mês de programa, ela já não tá mais com cólica. Ela já percebe, né, o fluxo dela, o muco dela, tá se sentindo muito melhor com 1 mês só de aplicação. Então, olha o que eu falo da janela. Você acha que a FIV que ela vai fazer no final do ano, ela não vai estar muito mais preparada, com a maior chance de conseguir um óvulo de qualidade? Porque, a princípio, gente, quantidade é importante, mas qualidade, se eu tivesse que escolher entre qualidade e quantidade, qualidade é muito mais impactante. Então, se você tem um óvulo de boa qualidade, um espermatozoide de boa qualidade, a chance disso aqui gerar o teu bebê na tua casa é muito maior. Então, a qualidade é muito importante. Então, o evento Jornada da Fertilidade está sendo feito todinho para você, tá bom? Então, não deixe de se inscrever. Ele vai acontecer em alguns dias e eu vou estar te esperando, tá bom? Coloca aqui para mim as dúvidas, é a hora que eu adoro de trocar informação com vocês. Eu vi que a gente tem algumas nutricionistas acompanhando e aí qualquer coisa eu vou pedir ajuda, porque as nutris são realmente focadas na alimentação. Eu trago muita informação de estudo que eu tenho, de livros até de nutricionistas que eu já li, mas um acompanhamento da Nutri também é importante. Isso a gente tem também dentro do Engravida Já. Eu estou trazendo uma nutricionista para dentro do programa, para criar mais aulas, eu já tenho algumas aulas lá, mas para trazer mais material, trazer muito mais prática, porque para mim as coisas têm que ser práticas, porque a vida é corrida já, e a gente precisa de praticidade. Então essa integração de áreas, né?
trazer a nutricionista, como a parte mental, a gente tem encontro com a psicóloga dentro do programa. Então é um acompanhamento mesmo. Tem a especialista em medicina tradicional chinesa. Eu falo as coisas, né? Eu explico as práticas, mas essas profissionais, elas aprofundam ainda mais. Elas tiram muito mais profundamente as dúvidas. Vamos ver aqui o que vocês colocaram. Vamos lá. Olha só, tenho trompas obstruídas, o que faço? Primeira coisa, se você tem as trompas obstruídas, uma coisa que eu sempre oriento aqui, meninas, coloque idade e tempo de tentativa. Se forem as duas trompas obstruídas, o caminho é fertilização, que é o que vai te dar maior chance, ou de tentar desobstruir as trompas através de uma cirurgia, né? Possível. Só que o resultado geralmente não é muito bom. Então, a cirurgia, ela só vai ser pensada se você é jovem, se você tem uma reserva ovariana muito alta. Aí você pode tentar desobstruir. Se não, o caminho mais certo e melhor com trompas bilateral, né, dos dois lados, obstruídas, é a FIV. Ó, falaram aqui do hidrotubação. Hidrotubação é um procedimento para tentar desobstruir a trompa. Ele é controverso, tá? Tem alguns profissionais, poucos, que fazem, mas os guidelines em si, eles não recomendam isso porque não aumenta tanto a chance, porque a trompa não é um cano. Então, quando que você vai pensar, às vezes, numa hidrotubação, né, numa desobstrução? Às vezes, quando a obstrução ela é mais proximal. Aí o médico que vai poder avaliar e te orientar, tá? Mas nem sempre isso surte efeito. E tem que tomar muito cuidado pelo risco de infecção. E entender que a trompa não é simplesmente um cano aberto ou fechado. Ela tem cílios que fazem a movimentação de ajudar o espermatozoide a chegar perto do óvulo e trazer esse embrião de volta para dentro da cavidade, tá? Então a trompa, ela não é simplesmente um cano, tá? Então, se, por exemplo, eu recebi, né, uma das perguntas de quem entrou na jornada e mandou lá para mim, eu vi, fiz hidrotubação em janeiro e até agora nada, não aconteceu nada. Então, assim, quanto tempo você está tentando, né, após esse procedimento, qual é a tua idade? Isso tudo é importante pra gente ter estratégia e não perder tempo, tá bom? Ter clareza. Se você tem exames normais e tá tentando há menos de 6 meses, quando que você precisa ter tranquilidade nesse cenário? Se o teu corpo não te sinaliza nenhum sinal de alerta e se você tem menos de 35 anos. Agora, se você tem mais de 35, se você tem cólica, se você tem ciclo irregular, se você não percebe teu muco, tem sinal de alerta aí. E aí você deve partir para a investigação. Ó, tem uma conversa aqui, né, falando, né, que fez a obstrução, tem a obstrução das duas. Janaína colocou que tá se organizando para fazer hidrotubação. Tá bom, opinião pessoal de cada uma. Eu acho que tem muito mais coisa importante pra gente focar na fertilidade, tá? Não é só trompa, não entender que a trompa é um cano. Mas pode ser um caminho associado, dependendo da tua idade. Se você for jovem, se quiser tentar, tá? Mas é controverso, tá bom? Deixa eu ver aqui, ó. Pediram um link. O link eu posso mandar. Quem quiser o link, digita aqui pra mim, tá? Eu quero. Que eu vou mandar o link pra quem quiser entrar na jornada da fertilidade, tá bom? Deixa eu ver aqui as dúvidas que vocês colocaram. Ó, tenho adenoma hepático, parei de tomar anticoncepcional há 6 meses e tenho vontade de ter outro filho, pois casei. Posso engravidar mesmo assim? 6 meses sem anticoncepcional, 34 anos. Então, não vi nada do que você me falou como impeditivo para uma gravidez acontecer. Agora, se você já está há 6 meses tentando e está batendo na porta dos 35, você pode já e deve prosseguir a tua investigação. Vai continuar tentando, mas vai prosseguir, vai fazer 3 coisas em paralelo. Continua tentando, prossegue a investigação e melhora a tua fertilidade. Entende melhor o teu ciclo, né? Aplica os pilares da fertilidade. Você precisa fazer as 3 coisas em paralelo, tá bom? Não precisa ser uma coisa depois da outra. Alimentação saudável. Frango, peixe, não como. Carne vermelha, não consumo. Ah, tá. Tem uma alimentação lá. Frango e peixe, deve ser isso. Não como carne vermelha, não consumo café. E faço atividade física, deve ser isso.
Então, foi o que eu falei. Não é só uma alimentação saudável, é uma alimentação pró-fertilidade. Come legumes e verduras todos os dias, frutas todos os dias, come nozes, come castanha, faz o ciclo das sementes, tá? Faz a constância disso, tá? Isso é importante. Não é só sobre restringir. Não come carne vermelha. Como que tá a tua B12? A vitamina, entendeu? Precisa estar boa. Gente, a consciência que eu quero trazer pra vocês aqui, que não é uma alimentação só saudável, tá? Lembra que eu falei, é o mesmo raciocínio pra perda de peso. Não é só uma alimentação pra perder peso. Não é igual os dois cenários. Se você quer perder peso, mas quer engravidar, vai perder peso primeiro e depois engravidar, ou vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo. São estratégias diferentes. Então, quando a gente foca em qualidade de óvulo, quando a gente foca em qualidade de espermatozoide, você não pode ser muito restritivo. E você precisa associar os alimentos que te fazem bem e tentar tirar. Então, eu como frango, como peixe. Tá, mas você come presunto? Você come salsicha? Você não come fruta? Entendeu? Então, é o equilíbrio de tudo, tá bom? Tenho ovário policístico, já fiz exames, deu tudo ok. Minhas trompas estão ok. Tomei Indux para ovular, mas também não deu resultado. Comecei aos 20 anos em médico. Qual que é a sua idade? Alguma coisa tá acontecendo uma vez que você tem a SOP e não tá ovulando, né? Eu tô entendendo aqui que você tá precisando tomar um remédio para ovular. Então, hoje tem 35 e até hoje nunca consegui engravidar. Então, entenda, olha só, 15 anos de tentativa de gravidez é muito tempo. Se você não tá ciclando regular, você precisa usar todas as estratégias. Atividade física, horário de dormir cedo, alimentação, ciclo das sementes, acupuntura, ciclo dos chás, tudo que tá na tua mão faça para melhorar a tua fertilidade. Você vai conhecer muito sobre isso, o passo a passo, lá na jornada da fertilidade. Você não pode perder, comece em alguns dias, tá? Se inscreva para não perder essa oportunidade. Letrozol é um indutor. Fala o seu médico sobre, ele agride menos o endométrio. Medicação eu acho que é individual, né, de cada médico. Por exemplo, tem paciente que às vezes não tem na cidade o letrozol, só tem o clomid, né? E se ela faz um ciclo de indução com clomid e o endométrio fica bom, espesso, trilaminar, tudo bem, vai ter o mesmo efeito. Ó, a Lu colocou aqui, senti o muco saindo, 7º dia do ciclo era viscoso. Provavelmente você vai começar nos próximos dias a perceber ele menos viscoso, mais filante, mais fino e não tão grosso, mais claro. É isso que acontece com o muco. Ó, tá vendo? Tem um refluxo com arroz. Ou seja, teu corpo te disse, não come isso aqui, não tá te fazendo bem, tá? O corpo é inteligente, gente. Doutora Juliana, tenho ouvido opiniões diferentes sobre o Monjaro. Minha endócrino disse que o Monjaro tem a vida útil de 1 semana, então para tentante é um aliado junto com a dieta. Segue a orientação da tua médica, tá bom? É ela que te acompanha, ela que te sabe. Eu usaria a estratégia de tentar perder peso rápido em 1 mês, dependendo do quanto peso você quer, e tentar engravidar. Ou ficar muito atenta no sinal do teu corpo. Atrasou, tá com mais sono, tá com enjoo, já suspende e faz o teste. Porque o teste positivo antes, né, do atraso menstrual, tá? Então a grande questão aqui é você estar grávida, esperar o atraso e nesse meio tempo estar usando a medicação. Não tem estudo, tá? A grande questão é só porque não tem estudo, tá? Agora, se você tá conectada no teu corpo, e eu recebi um direct, né, de uma seguidora aqui acompanhando aqui as lives, né? Ela falou assim, eu tô super conectada com o meu corpo, passei a me conectar depois da jornada da fertilidade, passei realmente a me conectar mais e percebi que eu tava diferente nesse último mês, eu ainda nem tava atrasada. Eu tava justamente com mais sono, com dor na mama, que eu não tenho. Ela fez um beta e tava grávida, entendeu? Então, olha só como a jornada da fertilidade pode ser o primeiro passo realmente para mudar essa tua jornada. Então, a grande questão das medicações injetáveis é isso, tá? É o fato de, às vezes, você estar grávida usando e não saber ainda que está grávida. E o embrião, ele é muito sensível nessas primeiras semanas. Então, alinha isso com a tua médica, com quanto peso você precisa, se precisa usar quanto tempo, tá?
Ó, perguntaram aqui, dia da live dos hormônios. Essa live de hormônios já teve, que foi justamente a live de exames. Eu falei desses hormônios todos, FSH, estradiol, progesterona. Acesse o link lá, né, no grupo de WhatsApp da live de hormônios, da live de exames, tá? Que, se eu não me engano, foi na terça-feira dessa semana. E eu falei muito sobre todos esses aí. Quando dosar, qual é o valor esperado. Falei sobre isso nessa live, tá? Ó, usando cicloprimogina. Cicloprimogina, gente, é uma medicação hormonal que não vai te ajudar a engravidar. Por que você está usando essa medicação se você quer engravidar? Quem tem baixa reserva e está tentando engravidar pode tomar o Monjaro? É o mesmo raciocínio que eu falei aqui. Só se tiver sobrepeso, obesidade, quiser perder. A grande questão é, se você tem baixa reserva, você precisa partir rápido para ação. Então, quanto de realmente você está acima do peso? É uma obesidade? Precisa perder realmente o peso? É mais estética? Qual é o contexto? Para saber se vale a pena usar a medicação, entendeu? Jejum intermitente, já falei aqui, né? Que precisa tomar cuidado porque você diminui, expolia a energia do teu corpo, diminui a quantidade de mitocôndrias do teu óvulo, diminui a quantidade, né, de energia que esse embrião precisa. O embrião, gente, ele herda as mitocôndrias do óvulo, tá? Então, olha a importância. Ele herda metade dos nossos cromossomos e ele herda a mitocôndria, né, que é a estrutura celular que produz energia do óvulo. Eu não tenho muco cervical elástico, já mudei a alimentação e não vi diferença. Teria alguma outra forma de conseguir perceber o muco vaginal elástico? Olha só, eu falei na live, né, de ovulação, se você ainda não assistiu, precisa assistir, é o seguinte, perder um pouco, muitas vezes eu vejo vocês numa expectativa de pegar aquela filância, de sentir pegar o muco e faz assim, tá? Isso é muito mais televisivo, instagramável, do que real. O real é que às vezes você vai perceber o teu muco somente na passagem do papel lá quando você faz xixi. Quando você se enxuga, o papel desliza mais fácil. E aí você vai começar a perceber um pouco mais essa questão de estar mais lubrificada, estar com o muco mais fino, filante, escorregadio. Preste atenção se você não está sentindo esse muco. E uma estratégia que eu falei é, se você não sente, às vezes associar um ultrassom seriado para ver se teu endométrio está ficando espesso o suficiente e fazer a correlação. Quando o médico fala, olha, seu folículo está periovulatório, seu endométrio está adequado, você tem que estar sentindo esse muco, tá bom? A única questão do pré-treino, poder tomar pode. A única questão é ficar atento à porcentagem de cafeína que você usa. Porque é isso, ó. Se você toma mate, se você come um chocolate, o pré-treino, o cafezinho, você tá somando, né, quantidade de cafeína, tá? Ferritina alta geralmente é sinal de inflamação. Ferritina muito alta. Então, são sinais, tá? Ó, tia, não deve tomar o pré-treino que contém cafeína. Melhor não usar porque a maioria contém cafeína. É isso aí. Japonês entra sim nesse peixe, tá bom? Pode comer japonês. Ferritina em 10. Ferritina em 10 é extremamente baixa. A ferritina tem que estar pelo menos 50. Você deve estar com queda de cabelo, deve estar com cansaço, sonolência. A ferritina tem que estar pelo menos 50. Então olha lá seus exames, vê como é que tá a ferritina de vocês. Da IL aqui tá 10, tá baixíssima, precisa repor. Senão, o que vai acontecer? Você vai engravidar e vai entrar numa anemia, rapidamente. E prejudica o crescimento do bebê. Então, aqui, gente, eu não falo só pra engravidar. Que a gente quer engravidar, quer ouvir o coraçãozinho do bebê, quer sentir ele mexendo dentro da barriga, quer o bebê em casa com a gente saudável. É isso é o mais importante. A Adriane vai passar na consulta, que legal. Muito bom. Essa possibilidade que a internet dá, né, dessa troca e também das consultas online, né? Hoje eu tenho pacientes de outros estados, tem paciente até que era minha paciente aqui e viajou para Portugal, enfim, tem em outros países. Isso é muito bom, isso é muito bom. Então eu faço consulta, tem paciente de São Paulo, tem paciente do Nordeste, de algumas cidades do Nordeste, tá?
Ó, ciclo das sementes. Não dá pra ter dúvida, tá tudo no e-book da Jornada da Fertilidade. Então eu falei aqui sobre o ciclo das sementes, mas você tem um e-book específico para isso, te ensinando como aplicar. É só entrar na Jornada da Fertilidade e baixar, tá bom? – 43 anos, tem estratégia para gravidez natural? Vou te contar a história da Dayana. Dayana é uma paciente minha, 44 anos, tem um filho de 11 anos, se eu não me engano, filho grande, 11 anos. Chegou pra mim dos últimos 2 anos, desde os 42, ela tava tentando engravidar de novo. E aí hoje ela chegou com 44. Aí dos 42 aos 43, ela teve 3 abortos. E aí chegou pra mim com 44. Um outro colega tinha indicado pra ela FIV com recepção de óvulos, pela história, pelo contexto todo, né, enfim. E eu reafirmei a indicação. Só que eu falei, vamos nos preparar. E aí você pensa se você quer continuar tentando ou não. Mas mesmo que você vá para uma FIV, ou se você queira continuar tentando natural, a base são os 5 pilares da fertilidade. E ela foi para casa. E aí a Diana engravidou espontaneamente. E não evoluiu pro aborto. Em 3 meses. Então, olha o impacto que fazendo uma estrutura de passo a passo, você tem capacidade de melhorar a tua fertilidade e engravidar naturalmente. E não só engravidar, né? Manter. Hoje eu atendi uma paciente de 43 anos que quer começar a tentar. Falei pra ela, a gente tem que meter o pé no acelerador. Você vai fazer tudo que eu te falar. Tem que fazer tudo, no passo a passo. Pra gente aumentar essa chance. Se você quer tentar natural, se você quer tentar numa FIV, se você quer engravidar, você precisa, com 43 anos, ter clareza e colocar o pé no acelerador. Você precisa se apropriar da tua fertilidade de novo. Tá? Não dá pra ficar, gente, com 43 só focando em período fértil. É um erro grande. A fertilidade vai além de ovular, tá? Então, Lu, te respondi. SOP pode impactar. Eu tive uma live ontem sobre SOP. Se você não viu, assiste. SOP pode impactar na tua fertilidade, na ovulação, na qualidade do óvulo e na qualidade do endométrio. Então, tem que entender onde que a SOP está fazendo impacto no teu caso específico. Porque às vezes você ovula, mas a qualidade não tá legal do óvulo, entendeu? Ou do endométrio não tá espessando, não tá ficando trilaminar. Começa com 2 estratégias aqui, ó. Adriele, SOP. Quem é SOP, vamos começar com 2 pelo menos. Dormir até 10h30 da noite, ciclo das sementes, tá? Só que entender que as coisas não são assim, né? Eu falei da janela de oportunidade. Se você puder fazer mais coisas, melhor. Mas pelo menos essas 2 você já deve começar para te ajudar a regularizar. A gente vai ter live sobre suplemento. E tem suplemento específico para ajudar a voltar também a ciclar. Você não pode perder. Próxima segunda-feira. Café com leite pode? Pode, só não exagera. Porque o leite, né, ele pode não ser tão bom segundo a medicina tradicional chinesa para tua fertilidade. Mas uma vez ao dia não tem problema nenhum. Baixa reserva tentando engravidar. Esse aqui eu já respondi. Ó, 7 quilos tomando Monjaro, você consegue perder esse peso rápido. Se fizer a dieta, fazer exercício. E aí 1 mês, 2 meses, você tá focando na dieta pró-fertilidade, já saindo do Monjaro. Laodiceia, qual o tratamento você estava fazendo no fundão? Porque o fundão, ele faz geralmente tratamento de baixa complexidade. Fala pra mim, você tá tentando há 15 anos, Laodiceia? Não dá mais pra ficar só em período fértil, não. Tem que realmente melhorar a tua fertilidade. A gente vai fazer isso juntas na Jornada da Fertilidade. Eu queria que vocês respondessem a pesquisa da Jornada da Fertilidade, porque ela é importante para me ajudar a estruturar, né, a aula, tirar as dúvidas, saber o que vocês querem saber mais. Então, quem tá lá no grupo vai receber um link para poder escrever, conhecer um pouco mais quem tá participando, da onde quanto tá tentando. E tem lá uma parte assim, o que você quer ver na Jornada da Fertilidade? E aí eu queria que você escrevesse para mim, para eu saber, né? Pra gente se conectar mais, pra eu entender como que eu posso ajudar mais você. Chimarrão, ó, as Nutris me ajudem, mas chimarrão que eu saiba tem cafeína, tá?
Depende quanto. Olha só, gente, quanto chimarrão você toma, Cássia? Tá? Tomar um no dia e não toma café, provavelmente você não vai passar da quantidade de cafeína, tá? Ó, Camila perfeita, colocando aqui pra mim. Antimileriano, resultado de 0,02. Será que tenho chance ainda de engravidar naturalmente? Baixa reserva ovariana não é sinônimo de infertilidade. Tem paciente com baixa reserva que engravida. Agora, a tua baixa reserva está associada a qual outro fator? A idade? Quanto tempo você está tentando? A gente tem alguns estudos que correlacionam, né? É tempo de tentativa com idade. Quanto maior o tempo de tentativa, quanto maior o tempo de tentativa, maior a idade, menor a chance da gravidez acontecer de forma espontânea, tá? Só que antes de você jogar a toalha, né, desistir de engravidar, né, tenta melhorar esses pilares que eu falo, aplica isso, gente, aplica. Eu vejo quanto vocês têm dificuldade. Por isso que eu criei dentro do Engravida Já esse acompanhamento, porque eu sei que é difícil na correria do dia a dia. E aí eu vou lá, pego a mão, falo, ó, agora você vai fazer isso, agora é isso, agora é isso. E aí você tem o Fertidaily, que é uma ferramenta para você fazer o seu checklist do que você tá fazendo. Entendeu? Porque eu sei que é difícil mesmo. Adriele, se você tem a menstruação irregular, tá usando cicloprimogina, você tem que entender que você não tá, então, no momento de tentar engravidar. Porque cicloprimogina não é para ser usada em quem tá tentando engravidar. Que não vai ajudar em nada. Pode até regularizar a tua menstruação, mas regula falseando, porque você não está ovulando. Tá? Cuidado com essas orientações, gente. Consultar e conversar com quem trabalha com reprodução é importante, tá? Ó, não ovulou somente com Indux. O que acontece? Às vezes a gente tem pacientes que são mais resistentes. Se tem sobrepeso, se tem SOP, é comum às vezes ter uma resistência. Estratégia. Aumentar a dose de medicação, associar glifagem, são possibilidades. Mas se prepare para esse novo ciclo. Você é nova, você tem 35. Entendeu? Você tem chance ainda. Mas precisa ter clareza. Vocês querem ganhar na força. Não é na força. É no jeito. É com estratégia. Fertilidade não é na força. É na estratégia. É na lucidez. Tá? Se você está há 5, 6 meses sem menstruar, teu corpo está te dizendo, tem alguma coisa alterada. Tua SOP não está controlada. Se você perder 5 a 10% do teu peso, se você tiver uma boa reserva aos 35, pode ser que valha a pena você investir num período de perda de peso. Olha como é importante a noção de estratégia. Se você tem 35 anos, se você não está menstruando, se você está acima do peso com obesidade ou sobrepeso, pode ser interessante você... Sabe um passo para trás para dar 2 para frente? Tem momentos na vida que é assim. Então você às vezes precisa dar esse passo para trás, não tentar um tempo para não se angustiar, para depois você conseguir engravidar. Tá? Sempre que você não menstrua, você não ovulou. A menstruação só vem hoje se você ovulou mais ou menos há 14 dias atrás. Então, se você não está menstruando, significa que você não está ovulando. Você está deixando o tempo passar, tá? Laodiceia, você está deixando o tempo passar. Se apropria da tua fertilidade. Assiste a live, maratona as lives. Todas, maratona. Assiste a jornada da fertilidade. Assiste, não deixe escapar essa oportunidade. Ó, Adriele, usando cicloprimogina para menstruar. Desculpa, tá errado. Não vai te ajudar. Diane, 35. Gente, isso não ajuda a engravidar. Isso é perda de tempo. Não é isso que vai fazer vocês engravidarem. Não é isso. Você não quer menstruar por menstruar. Você quer menstruar porque você ovulou. Tá claro isso? Gente, isso aqui é tão importante. Tá? Ó, não quero usar anticoncepcional. Mas você tá usando uma medicação hormonal que não vai te ajudar. Só tô usando cicloprimogina. Desculpa, não tem clareza, Adriele. Não tá com clareza. Eu espero que eu esteja passando essa clareza. É uma medicação hormonal similar. Ela não foi estudada para ser um anticoncepcional. Mas ela vai fazer você menstruar por quê? Porque quando você para, faz a privação e você sangra.
Só que não tá fazendo você ovular. E a gente não engravida sem ovular. Não engravida naturalmente sem ovular. Primeira fase, dentro do ciclo das sementes, que eu tô dando de presente para vocês lá dentro da jornada da fertilidade, a primeira fase começa quando menstrua. E aqui é importante você entender que a menstruação é dita como o primeiro dia no vermelho vivo, tá? Então, primeiro dia é o vermelho vivo, não é a borra. Aí, vermelho vivo, pronto, começa a primeira fase. Semente de abóbora e semente de linhaça. Ó, a Laudicea perguntou aqui, como é que faz para ter consulta? Eu vou colocar aqui no grupo o WhatsApp do consultório, tá? O DDD é do Rio, né? E a internet possibilita muito isso, ó. 991366155, tá? Coloquei aqui o telefone, quem quiser marcar uma consulta, falar mais comigo. Deixa eu voltar aqui que eu me perdi. Começa pelas sementes, Laodiceia. Pela hora de dormir, tá? Adriana perguntou da consulta. Coloquei aqui o telefone. É só mandar um WhatsApp. Hoje a secretária já foi pra casa, mas amanhã ela te responde. 44 anos tentando. Não sei se você tava aqui, Dani, na hora que eu falei com a Lu. Pé no acelerador. Foi a orientação que eu dei pra paciente que sentou aqui na minha frente hoje. Pé no acelerador, tem que fazer tudo, tem que aplicar os 5 pilares de forma estratégica. Mas claro, gente, eu sempre alinho expectativa, eu sempre alinho muita lucidez e clareza, tá? A gente precisa ter consciência. Então, a chance de uma gravidez espontânea acontecer, dessa gravidez não evoluir para uma perda, ter um bebê em casa, é alta aos 44 anos? Não é. Mas é possível? É. Então tem que ter clareza do caminho que você quer. Tá? Isso que a gente está começando aqui a construir é para trazer muita clareza. A gente vai aprofundar isso ao longo da próxima semana, tirando as dúvidas. Eu quero que todo mundo entre nas aulas da Jornada da Fertilidade com muito mais consciência do que se fazer para engravidar. Eu vou em todas as consultas e o médico pede pra fazer, eu fui fazendo, mas até agora nada. Sabe por quê, Laodiceia? Porque ninguém te fala pra ter uma visão integrativa da tua fertilidade. É a base da farmácia. É a base do quê? Só de um pilar. Então, quando você vai muitas vezes em médicos, inclusive colegas que trabalham com reprodução assistida, que fazem FIV, como eu faço, qual é a diferença da minha visão? A minha visão é que isso aqui, ó, medicina, remédio, né? Muco, conhecimento do teu corpo, isso é um pilar da tua fertilidade. Só que aqui, Laodiceia, eu tô te dando vários outros. Isso eu vou te mostrar na aula 2 da Jornada da Fertilidade, como esses pilares aqui atuam ainda mais. Com muita clareza nessa aula. Vai ter slide, vocês vão entender bem. Agora aqui, ó, você tá fazendo uso só de um pilar. Quando você vai no médico, ele fala, você faz tudo disso aqui. Você precisa começar a fazer do resto, tá? Porque você entendeu já que só isso aqui não funciona. Mesma coisa quem às vezes vai para uma FIV e se frustra porque não deu certo. Porque às vezes só aplicou isso aqui. Significa que aplicar tudo vai dar certo sempre? Não. Mas a gente faz o quê? Aumenta a chance, a probabilidade. Você aplicar tudo, aumenta muito mais chance do que você fazer só um. Então, de forma alguma, eu tô falando assim, faz os 5 pilares e você vai sair daqui grávida? Não posso falar isso pra você. Mas eu tenho certeza que a gente aumenta a chance. E eu vou mostrar isso com base científica na Jornada da Fertilidade. Eu vou mostrar os trabalhos pra vocês. De como cada um dos pilares tem base científica. E quando você junta eles, você aumenta a chance. Tá? A gente vai falar muito disso lá na jornada. Endometrite crônica. Trata com antibiótico, vai resolver. Tive paciente que tratei endometrite e engravidou depois, ó, rapidinho, tá? Se o problema é só esse vai ser resolvido. Ó, dieta anti-inflamatória, suplementando com orientação da Nutri, ótimo.
Baixa reserva, 36 anos, médico indicou o FIV. Por causa da baixa reserva, consiga engravidar naturalmente? Baixa reserva, você pode engravidar natural. Ele provavelmente indicou a FIV, né? Porque a FIV, gente, a gente controla mais etapas. Hoje eu recebi uma dúvida, qual a diferença de FIV e de inseminação? E a gente vai realmente aprofundar isso em outra live. Mas o que eu quero te falar aqui? Quando o médico indica a FIV, e eu já dei um exemplo hoje aqui de uma paciente que eu indiquei a FIV e engravidou natural. Significa o quê? Significa que a maior probabilidade é a FIV. Por quê? Porque a FIV se controla mais parâmetros. Mas você consegue, não significa que você não conseguiria engravidar com um tratamento menos complexo ou até naturalmente. Só que quando você tem uma paciente de baixa reserva, você quer propor para a paciente o que vai dar mais chance para ela. E aí, por isso que ele te indicou a FIV, entendeu? Mas só pelo fato de ser baixa reserva, não é indicação de FIV. E ontem foi até uma dúvida que me perguntaram. Qual é o valor base de antimileriano para indicar FIV? Não tem isso. É a somatória de coisas. Eu tenho uma paciente de 28 anos com uma reserva ovariana baixa que eu não indiquei FIV. Eu indiquei, vai namorar e vai engravidar. Engravidou em 2 meses. Entendeu? Então é o conjunto. É quanto tempo tá tentando, é a idade, se tem algum outro fator. Né? E alinhar a expectativa. Ok, você não vai para FIV agora porque você quer continuar tentando? Aplica os 5 pilares. Quantos meses você vai ficar tentando engravidar espontaneamente aplicando os 5 pilares? Você tem que ter estratégia para depois, então, qualquer coisa ir para FIV. Mas ir para FIV com uma chance muito maior do que ir de cara. Você vai estar se preparando para aquilo. Esse grande momento. Tá bom? Perfeito, meninas. Doutor, o vídeo dos pilares está no seu Insta? Eu falo muito dos pilares aqui. E eu vou falar na Jornada da Fertilidade sobre os 5 pilares. Então, a Jornada da Fertilidade, que é esse evento online gratuito que vai acontecer daqui a alguns dias, é um evento exclusivo. Ele não vai aparecer aqui no Instagram, tá? Ele é para quem estiver inscrita na Jornada da Fertilidade. E aí, o que acontece? São 3 aulas online gratuitas. Só que a Jornada da Fertilidade vai além dessas aulas. Tem material, tem conexão, tem tira dúvidas, tudo isso. Se entra no grupo do WhatsApp, 3 aulas gratuitas. A primeira aula, a gente vai falar no dia 25 de agosto. Os erros que vocês cometem, erros silenciosos que impactam na fertilidade. A segunda aula, a gente vai falar sobre os 5 pilares essenciais para potencializar a tua fertilidade e você conseguir engravidar. E a terceira e mais importante aula é a aula em que eu vou te mostrar justamente o passo a passo para você conseguir engravidar. Então você precisa se organizar para estar junto comigo dia 25, dia 27 e dia 29 de agosto. 8 horas da manhã. Eu vou te mostrar nessas 3 aulas como você vai dar o primeiro passo para você realmente engravidar. Esse foi o primeiro passo de muitas mulheres. E pode ser o seu, tá bom? Para conseguir o seu positivo esse ano ainda. Se você estiver usando uma medicação hormonal, para não menstruar, ou para fazer você menstruar, né? Como cicloprimogina, por exemplo, você não precisa esperar parar o ciclo primogina para iniciar o ciclo das sementes. Eu já disse aqui, o ciclo das sementes demora a fazer efeito. Não é assim, ó. Não é no primeiro ciclo. Fertilidade é construção, tá? Então, já comece a fazer. Faça 14 dias de um, 14 dias do outro. Aí, quando você parar o ciclo primogina, menstruou, volta para fase 1, tá? Então, já começa a atuar no teu corpo. Reserva ovariana tem uma aula específica avaliando hormônio antimileriano, contagem de folículos antrais, momento que você faz, tá dentro daquele link de aulas de lives, tá bom? Não deixa de assistir não, porque ele é muito importante. Esse é o primeiro passo, tá? Se organiza para estar comigo, então, nesses dias. Se inscreva na Jornada da Fertilidade, porque a gente vai realmente aprofundar
tudo. Você vai ser avisada das aulas, você vai ser avisada se a aula... geralmente eu tento colocar alguma reprise, tá? Então, precisa estar no grupo para ser avisado dos acontecimentos. Porque às vezes nos stories aqui pode ser que passe. Mas no grupo de WhatsApp você não se perde. Tá bom, meninas? Eu quero convidar vocês agora para uma live muito importante. Que a gente vai falar sobre progesterona. Chove de direct de mensagem com dúvida de progesterona. E de fato, tem a sua importância. É um hormônio muito importante. É um hormônio essencial até a formação da placenta, é o que sustenta a gravidez. E essa live vai acontecer no domingo agora. Então, domingo, 7 horas da noite, eu vou me conectar com vocês pra gente falar sobre esse tema tão importante, tá? Uma live sobre progesterona. Já anota, já se programa. Lá na Jornada da Fertilidade, no grupo de WhatsApp, eu vou abrir ainda para tirar dúvidas, essa semana ainda. Então a gente ainda vai se falar lá, tá bom? Então se você ainda tiver alguma dúvida que eu não respondi, coloca lá que eu vou responder, igual eu fiz, né, com as dúvidas de ontem, tá bom? Então, se inscreva nesse evento, é um evento online gratuito que daqui a 11 dias está começando e ele está sendo feito para você, tá bom? Um grande beijo, boa noite, te vejo aqui domingo. Tchau, tchau.